Olá, alunos. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui da nossa disciplina. Nessa aula vamos falar um pouco sobre a introdução a blockchains e moedas virtuais. A gente vai ver um pouco sobre essas criptomoedas, as relevâncias que elas possuem hoje no mercado e, claro, alguns pontos importantes sobre o surgimento dessas estruturas. Tá? Veremos aí um pouco, vamos falar um pouco sobre o avanço de uma definição clara do que são criptomoedas, de modo que abordaremos conteúdo de como as criptomoedas funcionam, as projeções de uso e prós e contras da utilização dessa estrutura que já contempla, né, uma boa parte aí do mercado mundial financeiro. Tá? Vou passar aqui o slide. Só um momento. Vamos lá. Bom, se você procurasse o termo criptomoeda, obteria algo semelhante à seguinte definição. Tem uma moeda virtual, né, digital ou virtual, que usa técnicas de criptografia criptográfica para gerar unidades de moeda e verificar transações. É importante acrescentar, no entanto, que muitos utilizam o termo moeda digital de forma intercambiável, como criptomoeda. É importante fazer uma distinção, que será abordada mais tarde, mas primeiro vamos substanciar as afirmações de que os termos são usados de forma intercambiável. Nesta aula veremos um pouco sobre esses avanços de uma definição clara, de modo que abordaremos conteúdos como funcionam as criptomoedas, projeções de uso e prós e contra a utilização da mesma. Então, um ponto importante antes da gente sair desse slide é discutir um pouco da ideia de criptomoeda e de moeda digital. Então, criptomoeda é uma coisa, tá? Criptomoeda, vou colocar aqui o CR, o cifrãozinho aqui de dólar, e moeda digital é outra coisa diferente, ok? O que é uma? Vamos explicar logo um pouco o que é uma moeda digital. Moeda digital é qualquer meio eletrônico que você utilize como dinheiro, tá? Não necessariamente pode ser uma criptomoeda, qualquer coisa aí que você queira utilizar como dinheiro, um cupom, aquelas moedinhas de site que vocês fazem as compras, que vocês recebem moedas e podem trocar por dinheiro, como por exemplo no AliExpress, que você tem moedas do AliExpress que você vai acumulando e aquilo você pode trocar por dinheiro que vai ser utilizado dentro do próprio site para realizar compras e etc. Isso é uma moeda digital, tá? Agora, a criptomoeda é uma moeda digital, ou seja, é algo que você pode utilizar como dinheiro, mas que é criptografada. Para vocês terem uma ideia de como funciona, por exemplo, a moeda mais importante relacionada à criptomoeda, que é o Bitcoin. O Bitcoin ela é um algoritmo de computador finito, ou seja, vai acabar. Ele está sendo minerado e um momento vai acabar. Tá? Então, é um artigo digital, um algoritmo digital criptografado e que você consegue identificar quando essa moeda, quando esse artifício, esse algoritmo vai ter o seu fim. Isso é uma criptomoeda. Qualquer moeda digital que seja criptografada e tem essa característica, ela vai ser considerada uma criptomoeda. Qualquer artifício digital que você possa utilizar para trocar como dinheiro e desde que não seja criptografado, você vai ter uma moeda digital, um artifício que você vai poder comparar como dinheiro. Tá? De maneira bem clara e simples, tá? Essa é a principal diferença entre uma moeda digital e uma criptomoeda. Bom, vamos dar continuidade. Deixa eu voltar aqui. Então, avanço de uma definição clara do que seria uma criptomoeda. Seria muito fácil para qualquer pessoa interessada em moeda digital agora se concentrar no Bitcoin, que na verdade é apenas um pequeno elemento do que é coberto pelo termo moeda digital. Tá? Então, para definir bem a criptografia, a criptomoeda, primeiro precisamos entender o que a separa de outras moedas digitais. Moeda digital, como um termo amplo, pode conter qualquer coisa que represente valor de maneira digital, que foi como eu acabei de falar. Tá? Então, a moeda digital ela pode conter, primeiramente, o que chamaríamos de dinheiro eletrônico, dinheiro que é simplesmente uma representação digital de moeda fiduciária, emitida pelo governo, e a moeda fiduciária é apoiada pelo governo, portanto, embora não tenha valor intrínseco, ou seja, não esteja vinculada a uma mercadoria, como o ouro é considerado como moeda legal.
A moeda digital também pode abranger moeda virtual, né? Moedas eletrônicas, que não é considerada aí, moeda legal. As moedas virtuais são controladas e criadas por seus desenvolvedores, com o valor sendo apreciado em uma comunidade específica. Isso é um termo bem importante a gente falar. Um excelente exemplo seria os pontos da Nintendo. Os usuários podem ganhar unidades monetárias ou pontos completando desafios de jogos ou trocando moedas fiduciárias por eles. Depois de comprados, esses pontos, a Nintendo são úteis apenas na ecoesfera da Nintendo e raramente são usados em outros lugares. Então você só pode utilizar essa estrutura dentro dessa ecoesfera, dessa esfera de funcionamento. Então, com esse entendimento, a área final da moeda digital a ser examinada é a criptomoeda. Uma moeda virtual descentralizada, né? É uma moeda virtual porque suas unidades não são consideradas de curso legal, mas é separada de outras moedas virtuais porque suas unidades são criadas e manuseadas sem a necessidade de nenhum supervisor. O Fundo Monetário Internacional e o Banco Europeu só recentemente montaram uma taxonomia de moeda digital. Então, se entendemos que a moeda digital é apenas uma representação eletrônica de qualquer ativo, é útil apontar e entender que a moeda digital ela pode ser rastreada aí até a década de 1960. Bom, então vamos entender um pouco de como funciona a moeda digital, né? A criptomoeda. Então vamos tentar colocar aqui o Bitcoin. O Bitcoin foi a primeira moeda digital que funcionou sem um mediador central. Antes do surgimento do Bitcoin, não havia como obter consenso distribuído sem um ator centralizado. Tá? Então, o consenso distribuído significa simplesmente um grande grupo de pessoas, né, geograficamente segregadas, concordando em alguma coisa. No nosso caso, o governo. A maneira como o Bitcoin resolveu os problemas de confiança que tornavam uma moeda descentralizada impossível de alcançar foi a invenção do blockchain. O blockchain do Bitcoin aplica essencialmente três conceitos criptográficos principais. Há um único livro, razão distribuída, né? Um único livro, razão aberto, ao qual todos têm acesso. Nós temos assinaturas digitais, MicroTrace, e o conceito criptográfico de Proof of Work. As assinaturas digitais, elas garantem que todas as transações na rede sejam autênticas. Tá? Cada transação será criptografada com as chaves de assinatura e só pode ser descriptografada com a chave de verificação. E as assinaturas digitais elas são aplicadas para que cada transação tenha uma assinatura única que só pode ser obtida com uma chave privada. Então, é útil pensar nisso quando alguém faz uma transação para um endereço e afirma especialmente que eu dou o direito de você gastar esse dinheiro às pessoas que possuem a chave privada correspondente a esse endereço. Tá? Mais ou menos assim a ideia de funcionamento. As pessoas que recebeu essa transação, por sua vez, poderão gastá-lo assinando a transação usando sua chave privada. Com essa assinatura, ele pode provar que é dono da chave, mesmo sem divulgá-la. Outros podem verificar a assinatura usando chave pública, e as árvores Merkle fornecem uma maneira de encadear grupos de transações autenticadas. Então, as árvores Merkle garantem isso utilizando a técnica de hash. O hashing é a transformação de uma string de caracteres em um valor ou chave de comprimento fixo, geralmente mais curto que representa a string original. Cada bloco é encadeado ao bloco anterior, contendo um hash que só pode ser gerado
usando o hash do bloco anterior. Então, por esse motivo, as árvores Merkle também costumam ser chamadas de árvores hash. Ok? Bom, outros podem verificar a assinatura usando a chave pública, né? As árvores Merkle fornecem uma maneira aí de encadear grupos de transações autênticas. As árvores Merkle garantem isso utilizando a técnica de hash. Né? Então podemos ver que a menor alteração na mensagem alterará drasticamente o hash resultante. As árvores Merkle funcionam usando hashes para criarem uma cadeia onde um bloco de dados só pode ser adicionado usando o hash anterior. Então, se um bloco for alterado, o restante do bloco também será alterado. Então, as duas primeiras técnicas criptográficas, elas garantiram que todas as transações solicitadas para serem adicionadas aí ao registro sejam autênticas e haja uma maneira de ordenar as transações em blocos. No entanto, se os criadores do Bitcoin deixassem as coisas aqui, ainda seria um caos. Não haveria aí uma maneira de concordar qual cadeia de blocos escolher para assumir todas as transações. Haveria muitas versões diferentes surgindo. É aqui que entra a prova do trabalho. A prova de trabalho garante que cada bloco, né, adicionado leve tempo para garantir que haja ordem em a única cadeia de blocos. Os usuários que dedicam tempo para processar transações, eles recebem unidades monetárias recompensadas. Exatamente essa a prova de trabalho. Essencialmente, para que cada bloco seja adicionado à cadeia, ele precisa passar por um processo de validação que envolve a resolução de um quebra-cabeça. Cada bloco ele começa com um hash padrão, e este é o bloco que é colocado por meio de uma função que o transforma em string, definida de dados em intangível, conforme explicado aí anteriormente. Os usuários que desejam ganhar a recompensa do Bitcoin precisam adicionar outros caracteres ao bloco, até que o hash resultante comece em determinado número de zero, né? Atualmente 18. E essa dificuldade, mas era necessário, é aprimorada toda vez que 2016 blocos são adicionados à cadeia. Então, o trabalho de prova funciona de forma que quanto mais poder computacional você tiver, mais provável será adicionado um bloco à cadeia. Né? O Proof of Stake funciona de forma que quanto mais riqueza você apostar no esforço de adicionar blocos à cadeia, maior a probabilidade de você ganhar a recompensa do bloco. Na prova de trabalho, você ganhará uma certa quantia, por exemplo, 12,5 Bitcoin ou 6 Ether. E na prova de participação, você tenderá a ganhar taxas aí de transação. Tá? Bom, vamos aí ver um pouco de como a gente pode obter criptomoedas hoje, né? Algumas maneiras de se obter criptomoedas. Existem várias maneiras de obter criptomoedas. De longe, o método mais fácil de obter criptomoedas é através de uma troca online. Tá? As trocas online, pessoal, elas permitem essencialmente que os indivíduos, deixa eu voltar aqui, que os indivíduos troquem moedas fiduciárias, né, como libras, esterlinas, dólares americanos, ou qualquer outra unidade monetária, por moedas fiduciárias, né, por bitcoins, perdão. Algumas trocas também permitem que indivíduos troquem criptomoedas por outras criptomoedas. Por exemplo, negociar a criptomoeda mais popular, que é o Bitcoin, pela segunda moeda mais popular, que é a Ethereum. Né? Atualmente existem 130. Deixa eu colocar aqui. Atualmente existem 130 exchanges de criptomoedas na World Wide Web, ou seja, na internet. Então, se olharmos para as negociações por minuto, as exchanges Coinbase, né, com sede nos Estados Unidos, processou a maioria das negociações por minuto, 22% do total de negociações de criptomoedas por minuto. A SEX, né, uma bolsa com sede em Londres, ficou entre as 10 primeiras, com 3% do comércio feito por minuto, sendo processado aí, por seus serviços. Uma alternativa popular
porém menos comum, a compra de criptomoedas é por meio de caixas eletrônicos, ATMs, de criptomoedas designadas. Há um total de 103 caixas eletrônicas de criptomoedas aí no Reino Unido. 77 caixas eletrônicos estão em Londres, 6 em Birmingham e 20 em outras cidades aí, com apenas alguns caixas eletrônicos cada. Outra maneira de obter criptomoeda é ir a encontros onde a criptomoeda pode ser comprada, né, de pessoas físicas, por exemplo, em um meetup.com. Um indivíduo pode pesquisar eventos realizados em sua área ou nas proximidades que facilitam um encontro para negócios. Sites como localbit.com também permitem que indivíduos comprem e vendam Bitcoin pessoalmente. Os indivíduos podem listar quanto estão dispostos a vender em seu método de pagamento preferido. A mineração é o processo pelo qual os indivíduos em uma rede de criptomoedas trabalham para processar transações de criptomoedas e eles são recompensados com criptomoedas por seus esforços. Criptomoedas populares como o Bitcoin e a Ethereum seriam extremamente difíceis para um único indivíduo processar, né, pois estão competindo contra aí uma enorme quantidade de poder de computador. De fato, alguns estimam que a mineração de Bitcoin usa mais de 42 terawatts de eletricidade em um ano, o que coloca seu consumo de energia maior do que a Nova Zelândia e na Hungria. Então, dito isso, a mineração ainda pode ser realizada por um indivíduo juntando-se a um pool de mineração, um grupo de usuários combinando seu poder de computação e compartilhando os rendimentos se ganharem a recompensa de processar um bloco de transações. Tá? Algumas dicas muito importantes que é interessante a gente comentar é que você pode minerar criptomoedas usando o seu computador. Tá? Isso é algo possível, mas pouco prático. Primeiro você precisa ter um bom computador, já que quanto mais potente o seu computador, maior a capacidade de você minerar criptomoedas. Existem sites específicos para isso, você vai procurar qual site você achar melhor, você pode minerar criptomoeda. Basicamente você vai estar fornecendo o hardware do seu computador para esses processamentos. Então, quando você realiza você mesmo o processo de criptomoedas, mineração de criptomoedas, o seu computador vai ficar mais lento, muito mais lento, tá? Então, se você for usar um computador para minerar criptomoedas, tenha ciência disso. Se o seu computador não for potente, o máximo que você vai conseguir é forçar muito o seu hardware desnecessariamente, porque quanto menos poder de processamento, menor a quantidade de criptomoedas que você vai conseguir minerar. Outra possibilidade, o gasto com energia elétrica vai subir muito. E claro, o hardware do seu computador vai tender a danificar aí mais rapidamente. Tá? Então, assim, uma possibilidade seria criar um ambiente com vários computadores exclusivos para isso, computadores com hardwares potentes, e depois você verificar se essa velocidade de mineração vai compensar, né, o que você ganhar vai compensar com relação ao gasto de manutenção das máquinas e também, claro, o gasto com energia elétrica. Tá? Bom, vamos aqui falar um pouco sobre criptomoedas alternativas. Vamos lá. Existem várias moedas, né? Criptomoedas alternativas. Como o código-fonte do Bitcoin está disponível abertamente, isso significa que os desenvolvedores podem construí-lo facilmente para criar suas próprias criptomoedas alternativas, ou os famosos altcoins. Então, muitas criptomoedas populares elas podem ser rastreadas até uma criptomoeda importantemente anterior. Por exemplo, a Dogecoin é uma variante do Litecoin, o que é uma variante do Bitcoin. O Litecoin mudou as taxas de adaptação do Bitcoin e o Dogecoin do Litecoin. Por aí vai seguindo, tá? Se analisarmos as primeiras altcoins, podemos ver que houve apenas pequenas alterações feitas no código-fonte original do Bitcoin.
E os altcoins tendem a se diferenciar em alguns aspectos. Tá? Em primeiro lugar, a quantidade de moedas que poderiam ser produzidas, a velocidade como essas transações eram processadas e as recompensas dadas aos facilitadores das transações. Então, a maioria está diretamente ligada, com poucas diferenças importantes. Existem agora milhares de criptomoedas listadas em sites de cryptomarketcap.com. Então, o que causou essa explosão? Por um lado, como é a esfera da criptomoeda é dedicada ao desenvolvimento de código aberto, os desenvolvedores competentes agora têm uma série de outras criptomoedas para construir. Né? Em segundo lugar, criptomoedas como a Ethereum tornam relativamente fácil criar aplicativos e altcoins em cima de seus blockchains. Em 28 de março de 2018, havia atualmente aí 1.591 criptomoedas listadas no site CoinMarketCap. O Bitcoin, o Cash, o Litecoin funcionam da mesma forma que o Bitcoin, exceto que suas taxas de adoção diferem. O Litecoin foi projetado para que as transações possam ser processadas mais rapidamente e tem um suprimento diferente, né, limitado ao Bitcoin. Conforme abordado anteriormente, então, o Bitcoin Cash é essencialmente o Bitcoin, mas com escalabilidade 8 vezes maior, e foi um hard fork do Bitcoin, onde um campo decidiu criar uma criptomoeda totalmente nova por causa de como lidar com os problemas de escalabilidade. O protocolo atual não consegue lidar com a quantidade de transações sendo processadas. Dois deles, o Hyper e o Stellar, diferem dos anteriores porque são projetados como redes de transações. A maioria das moedas digitais é projetada para ser uma unidade de valor armazenada. No entanto, Hyper e Stellar são criadas para digitalizar transações fiduciárias regulares, como moeda nacional com seus tokens. Bom, ambas as moedas digitais oferecem soluções de pagamentos mais rápidos utilizando a tecnologia do blockchain. O Hyper é adequado para bancos e é excelente para indivíduos que negociam moedas estrangeiras. Ambos têm interferência central em quais transações são processadas, então seria difícil chamá-las de criptomoedas puras. Né? O restante das criptomoedas do top 10 pode ser considerado muito mais do que uma reserva de valor ou um serviço de processamento de pagamentos. A Ethereum, EOS, Cardano, Nail e IOTA, elas oferecem aos usuários a capacidade de construir sobre elas. Em vez de serem apenas uma moeda, elas foram projetadas aí para serem construídas em cima. Né? A Ethereum foi a primeira criptomoeda projetada especificamente para facilitar a criação de aplicativos em um blockchain. Os outros acima essencialmente permitem que os indivíduos aí façam o mesmo, mas diferente aí, do Ethereum em outros aspectos. Tá? Bom, a gente vai falar um pouco sobre criptomoedas alternativas. Aqui. Bom, as criptomoedas elas permitem que os contratos inteligentes e aplicativos descentralizados sejam facilmente construídos. Né? São frequentemente chamadas aí de criptomoedas de segunda geração. Tá? Embora houvesse alguns contratos inteligentes construídos sobre o Bitcoin, como o Mastercoin, o Colored Coins, eles eram difíceis de construir. A Ethereum tornou os contratos inteligentes muito mais fáceis de construir, construindo uma linguagem completamente única, que pode ser facilmente integrada à sua plataforma, construída especificamente. Essencialmente, o Ethereum tornou facilmente possível adicionar detalhes atualizados e contratos inteligentes em andamento, ou adicionar aí novos detalhes de contratos inteligentes em blocos com transações sendo processadas aí simultaneamente na rede.
A Ethereum ela é de longe a plataforma mais comumente usada para construir uma variedade de diferentes aplicativos descentralizados. Um contrato inteligente é um pedaço de código que implementa regras arbitrárias. Uma maneira útil de pensar sobre os contratos inteligentes é apenas perceber que contratos inteligentes são essencialmente iguais aos contratos, com a diferença de que eles executarão aí, automaticamente quaisquer ações que as partes envolvidas tenham acordado. Vamos usar o cenário de Vitalik Buterin, criador do Ethereum, né, para explicar o que é um contrato inteligente. Além disso, digamos que o cenário é que A quer pagar $500 a B para construir um site. O acordo do contrato seria: A coloca $500 no contrato, os fundos estão bloqueados. B finaliza o site e manda mensagem aí para o contratado pedindo para desbloquear os fundos. Se A concordar, os fundos serão liberados. Se B decidir que não terminar o site, B pode sair aí enviando uma mensagem para abrir mão dos fundos. Se A e B discordarem, caberá a um juiz definido, né, ambos A e B concordam sobre quem é, decidir. Nas próprias palavras de Vitalik, o conceito básico de um contrato inteligente é: se você tiver algum novo tipo de aplicativo, o que faria é escrever as regras do seu aplicativo em um pedaço de código. Pegue este pedaço de código que você chamaria de um contrato. Depois de fazer o upload para o blockchain, você tem um tipo especial de conta que é essencialmente controlado pelo código que você escreveu. No momento em que você envia um Ether, né, para essa conta, você abre mão do controle dessa conta e ninguém mais a controla. É essencialmente um robô que fica no topo do blockchain. Então, vamos começar com o que é um aplicativo. Um aplicativo é um software, né, projetado para uma finalidade específica. O Microsoft PowerPoint, por exemplo, é um aplicativo que permite criar apresentações de slides para apresentações. Um aplicativo descentralizado é apenas um aplicativo que não possui um único ponto de informação para executar o aplicativo. Por exemplo, um aplicativo da web, como o Facebook, terá um servidor central para se conectar. Considerando que qualquer aplicativo criado no blockchain da Ethereum será executado por meio de contratos inteligentes projetados para executá-lo, né? Então, não há uma definição definitiva do que é um DApp, mas um amplo consenso sobre quais são as 3 principais características destes, envolvendo um valor monetário. Em primeiro lugar, um DApp tende a ser um open source, né? É caracterizado aí por sua natureza transparente. Código aberto significa que qualquer pessoa pode ver o código usado para criar este app. Em segundo lugar, este aplicativo possui moeda interna ou tokens. Como os aplicativos descentralizados são de código aberto, cobrar dos usuários pelos serviços seria infrutífero. Então a resposta é alocar recursos escassos na rede usando um token escasso. Proprietários de recursos escassos eles são pagos na unidade nativa do aplicativo. E à medida que este se torna maior e mais usado, esses recursos escassos se tornam mais valiosos. Então, em terceiro lugar ainda, um DApp terá um mecanismo para obter consenso descentralizado. Como não há uma única entidade controlando o aplicativo, o consenso distribuído precisa ser alcançado sem confiança. Por esse motivo, o Bitcoin pode ser considerado um dos primeiros dApps monetários, bem como a primeira criptomoeda. Então, como a gente já falou, a principal razão pela qual muitos dApps são construídos como o Ethereum é porque foi o primeiro a implementar aí um código exclusivo para permitir a adoção generalizada desse. Com contratos inteligentes, a Ethereum facilitou para os desenvolvedores a dApp criar seus próprios tokens para alimentar seus dApps, né? O padrão de token ERC20, desenvolvido em 2015, define uma lista comum de regras que um token Ethereum deve implementar. O protocolo da Ethereum se torna muito popular entre as empresas de crowdfunding.
A Ethereum ainda fornece seu próprio guia que mostra como usar contratos inteligentes para criar um token, mencionando no final que eles são muito úteis para vendas coletivas. Em janeiro de 2018, havia mais de 21 mil contratos de token RCC20. Os mais bem-sucedidos desses tokens estão listados aí no site da coinmarketcap.com, onde há um total de 476 tokens que foram criados na blockchain Ethereum. Bom, deixa eu passar esses slides, já foi discutido, a gente vai falar um pouco sobre o resumo, mas é interessante a gente falar um pouco sobre as criptomoedas no mercado financeiro. Tá? Como essas criptomoedas elas estão se destacando, né? Bom, a criptomoeda elas podem ser usadas aí com as mesmas finalidades, né, do dinheiro físico, como a gente já mencionou. E as três principais funções são servir como meio de troca, né, facilitando as transações comerciais, reserva de valor para preservação do poder de compra do futuro e ainda como unidade de conta quando os produtos são precificados e o cálculo econômico é realizado em função dela. A mineração de criptomoedas também é um fator interessante, que por exemplo, é preciso saber que as moedas digitais, como o Bitcoin, elas representam um código complexo que não pode ser alterado. E as transações realizadas com elas são protegidas por criptografia. Então, como não há uma autoridade central que acompanhe essas transações, elas precisam ser registradas e validadas uma a uma por um grupo de pessoas que usam seus computadores para gravá-las no chamado blockchain. Esse blockchain ele é um enorme registro de transações. Tá? Trata-se de um banco de dados públicos onde consta o histórico de todas as operações realizadas com cada unidade de Bitcoin. Quem registra as transações no blockchain são os chamados mineradores. E eles oferecem a capacidade de processamento de seus computadores para realizar esse registro e conferir as operações feitas com as moedas. Em troca disso, são remunerados com novas unidades de Bitcoins. Os Bitcoins são criados conforme os milhares de computadores que fornecem essa rede e conseguem resolver problemas matemáticos complexos que verificam a validade das transações incluídas no blockchain. Então é assim que funciona esse processo de mineração. Em outras palavras, a mineração ela representa a criação de novas unidades de algum tipo de moeda digitais. Então, se mais computadores passam a ser usados para aumentar a capacidade de processamento voltada à mineração, os problemas matemáticos que precisam ser resolvidos se tornam mais difíceis. Isso acontece exatamente para limitar o processo dessa mineração. Um detalhe interessante é como é que funciona, né, a variação de preço do Bitcoin. Basicamente, o preço das moedas digitais varia segundo a boa e a velha lei da oferta e da demanda. Nas épocas em que as criptomoedas ganham mais atenção, é normal que elas sejam mais procuradas pelos investidores, o que amplia o volume de compras e, consequentemente, os preços tendem a subir. Há somente um número limitado de bitcoins em circulação e novos bitcoins são criados em uma taxa previsível e decrescente, né? O que significa que a demanda deva seguir este nível para aumentar seu preço estável. Então, pode ser um mercado ainda pequeno. Poucas operações com criptomoedas são capazes de causar um impacto relevante para cotações, né? Em um período de apenas 3 meses, em 2017, por exemplo, o preço do Bitcoin saltou aí de cerca de 4.370 para 13.800. Pouco mais de um ano depois já havia recuado novamente para 3.500. Então, as cotações, como se vê, podem ser aí bastante voláteis. É interessante tomar um pouco de cuidado, porque o Bitcoin ele geralmente sobe e baixa uma drasticidade um pouco alta, né? Temos que tomar bastante cuidado com o Bitcoin ou com qualquer outra criptomoeda que você porventura venha a trabalhar com ela. Bom, nós temos aqui também, a gente pode falar que nós temos algumas das principais criptomoedas, a gente pode falar o próprio Bitcoin, que é a mais conhecida delas, né? Trata-se do primeiro sistema de pagamento global totalmente descentralizado, que a gente já mencionou. Temos o Bitcoin Cash, que é uma versão do Bitcoin original criada mais recentemente, né, em agosto de 2017.
A Ethereum, que a gente já falou, que é a moeda digital original, na verdade se chama Ether, né? Em 2016, no entanto, um hacker encontrou uma falha no sistema e a partir disso conseguiu roubar o equivalente a 50 milhões de Ether. E diante de dúvidas sobre o que seria o futuro da moeda, a comunidade que a mantinha optou por criar uma nova rede. Temos o Tether, né, ao contrário do Bitcoin e outras moedas digitais. O Tether, lançado em 2014 por uma empresa do mesmo nome, é uma stablecoin, porque tem um lastro em moeda física também, a gente chama de stablecoins. O Ripple, que a gente já mencionou, que é um protocolo de pagamento distribuído criado em 2011, e a moeda desses sistemas é o XRP. O Litecoin, que foi criado em 2011 por um ex-funcionário do Google chamado Charlie Lee, e tem muitas características semelhantes ao Bitcoin. Tá? Nós temos algumas vantagens e riscos de investir em criptomoedas. As criptomoedas possuem uma liberdade de pagamento, né? É possível receber qualquer valor instantaneamente de qualquer lugar. Taxas baixas. A gente pode citar a segurança. O site bitcoin.org, os pagamentos com Bitcoin podem ser realizados sem vinculação e informações pessoais do usuário. É interessante que muitos hackers, né, utilizam o Bitcoin como meio de pagamento exatamente por conta disso. Acabam que fazendo alguns ataques e solicitando dinheiro de Bitcoin, o que faz com que essas práticas sejam pouco identificadas quando acontecem. São transparentes, né? Todas as informações sobre a oferta de unidade de Bitcoin ficam disponíveis na blockchain para qualquer pessoa. Tem um grau de aceitação interessante, mas temos uma volatilidade, então grandes ajustes de preços não são raros em moedas digitais como o Bitcoin. E temos a segurança também, nós podemos citar. Bom, se a gente for no Google agora, a gente pode conferir tranquilamente, para a gente finalizar essa nossa aula, a gente pode conferir quanto é que está valendo o Bitcoin. Tá? Valor do Bitcoin. Então a gente tem aqui o valor do Bitcoin. Um Bitcoin está valendo aqui, vamos lá, tá R$115.123. A gente pode mudar a moeda aqui também, ó. Vamos colocar aqui a Ether, a Ethereum, 8.059. A gente pode trocar pelo Bitcoin Cash, 656. Então a gente consegue ver quanto está valendo em reais. Se quiser, eu posso mudar a moeda para dólar. Vou procurar um dólar aqui. Dólar americano. Então, um Ether, um Bitcoin Cash, né? Um Bitcoin vale em torno de $22.147,30, tá? Baseado nessa cotação aqui. Bom, para definir, vamos ver o resumo, né, dessa aula. Para definir bem a criptomoeda, primeiro precisamos entender o que separa das outras moedas digitais. Então a gente viu um pouco da diferença de criptomoedas para moedas digitais. O principal fator é a própria criptografia dessas estruturas. Tá? A criptomoeda Dogecoin era uma variante do Litecoin, que era uma variante do Bitcoin. Então o Litecoin mudou as taxas de adaptação do Bitcoin e do Dogecoin e do Litecoin. Então a gente tem uma grande quantidade de criptomoedas que surgiram baseadas no Bitcoin. E isso acabou gerando uma enorme quantidade de criptomoedas que estão disponíveis aí hoje. As criptomoedas que permitem que os contratos inteligentes e aplicativos descentralizados sejam facilmente construídos são frequentemente chamadas de criptomoedas de segunda geração. Bom, fechamos aqui a nossa aula, um pouco sobre blockchains e moedas digitais e criptomoedas. Nós usamos aqui blockchain e criptomoedas de Yara Chaves e utilizamos blockchain e organização descentralizadas. Conheça a tecnologia por trás do Bitcoin, de João Guilherme Lira. Esses materiais estão disponíveis aí na plataforma de vocês vão ter livre acesso para conferir esses materiais que nós utilizamos para embasar aqui a nossa aula. Sugiro que vocês também leiam o nosso material base, onde está todo o conteúdo que foi utilizado para criar esse slide, para criar essa aula. Então, eu encorajo fortemente que vocês vejam este material e o leiam, até também para resolver aí todos os exercícios necessários, tá bom, pessoal? Então, ficamos por aqui.
Eu espero que vocês tenham aprendido esse conteúdo. Nos vemos na nossa próxima aula. Tchau!